Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, é com imenso prazer que eu trago aqui uma aula bem bacana para você. Eu sou o professor Varley e nessa aula você vai relembrar os conceitos da termodinâmica. A termodinâmica, é claro, é a área da física que estuda o calor e estuda a temperatura. Simples assim, o que é calor? Eu sei que no nosso dia a dia, nós associamos calor com o fato de estar quente ou não. Só que, pessoal, esse é um conceito errado. Tá? O conceito do cotidiano nem sempre ele é o científico. Cientificamente, o calor ele é uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Os corpos devem estar em diferentes temperaturas para ter calor. Tá? Quanto maior a diferença, mais calor vai passar. Baseado nesse conceito, repare bem, se você pegar duas brasas e colocar uma do lado da outra, se elas possuírem a mesma temperatura, você sabia que não tem calor? Por quê? Porque na mesma temperatura não flui energia de um para o outro. Beleza? Não esqueça disso. Se você pegou o que é calor, tá? Agora, uma pergunta para você. O que é temperatura? Já parou para pensar? O que seria a temperatura? Pessoal, olha só. Eu trago aqui dois corpos para você. Eu tenho um corpo a 80 graus Celsius, eu tenho um segundo corpo a 30 graus Celsius. Cara, o de maior temperatura, as moléculas estão mais agitadas. O fato delas estarem mais agitadas, elas têm mais energia interna. Então vai fluir essa energia de 80 para o de 30 graus Celsius. Pegou, né? Com certeza. Então vamos lá. Se você pegou essa ideia, que é uma ideia de calor, agora vamos preparar você para falar um pouquinho da temperatura. Ei, como eu já mencionei, um corpo, quando ele tem uma temperatura elevada, as moléculas estão vibrando bastante. De modo que nós podemos simplificar assim, ó. Temperatura é a medida da agitação molecular. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estarão as moléculas que compõem esse corpo. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Você lá tem um corpo qualquer, as moléculas elas estão vibrando. E é claro, se você fornecer calor, pessoal, as moléculas vão vibrar mais. O fato delas vibrarem mais, as moléculas vão ficar mais agitadas, vai ter maior temperatura. Baseadas nesses conceitos, eu trago para vocês um quiz bem simples. Esse quiz, ele diz o seguinte: dois elementos químicos estão em equilíbrio térmico. Isso quer dizer que, letra A, possuem o mesmo número de moléculas? Letra B, possuem volumes iguais? Letra C, possuem mesma medida de agitação molecular? Vou te dar um tempinho e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício.
Querido estudante, eu tenho certeza que você acertou esse exercício. Vamos pensar? Se os corpos estão em equilíbrio térmico, quer dizer que eles possuem a mesma temperatura. Ora, se eles possuem a mesma temperatura, quer dizer que eles possuem a mesma agitação molecular. Resposta correta, a letra C. Se você pegou essa ideia, agora nós vamos um pouquinho adiante dentro do estudo da termodinâmica. A termodinâmica, ela tem duas leis. E nós vamos ver um pouquinho dessas leis. Só que para você entender a primeira lei da termodinâmica, você tem que entender o conceito de trabalho. Pessoal, não esqueça, quando os físicos falam em trabalho, eles estão falando de energia. Na verdade, de um modo bem simples, trabalho é um sistema que é você fornecer ou retirar energia de um sistema. Tá? Por exemplo, quando você empurra uma pessoa, você está realizando o trabalho, porque você está fornecendo energia para esse sistema, né, formado por você e essa pessoa. Então, assim, bem simples. Falou em trabalho, nós estamos falando de energia. Então, assim, mas no caso da termodinâmica, trabalho de um gás. Um gás, ele consegue fornecer energia? Pessoal, a resposta é sim. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Trago aqui para você uma figura bem simples. Imagine essa figura, eu tenho um gás aqui dentro. Esse gás, ele está vibrando. Se você fornecer um pouquinho de calor, as moléculas vão vibrar mais. O fato delas vibrarem mais, elas vão empurrar, por exemplo, um pistão. Por exemplo, um êmbolo qualquer. Repare bem, você concorda que eu consigo ter um movimento só trabalhando com os gases? Galera, é através do trabalho dos gases que nós desenvolvemos as máquinas térmicas, né, que permitiu aí a Revolução Industrial. Como é que calcula o trabalho? De uma maneira bem simples, o trabalho de um gás, você pega a pressão e multiplica pela variação do volume. Vale destacar que o ΔV é sempre assim, né? ΔV é o volume final menos o volume inicial. O volume ele é medido em metro cúbico. Essa letrinha grega nós chamamos de tal, que representa o trabalho. A unidade de medida de trabalho é o joule. E o P representa a pressão, pessoal, medido em Pascal. Se você pegou essa ideia, eu posso, então, agora falar do segundo conceito, o conceito de energia interna. A energia interna de um gás. Simples assim, a energia interna do gás é a energia cinética das moléculas, tá? As moléculas, elas estão vibrando. E quanto mais elas vibram, mais energia interna esse sistema possui. Então, de um modo bem simples, para você que está anotando, tomando nota, a energia cinética de um gás é a energia interna. Professor, como assim? Dá uma olhada aqui, ó. Essas moléculas, elas estão vibrando. Se elas estão vibrando, elas estão em movimento. E a energia cinética é a energia do movimento. Tem como calcular a energia interna? É claro que tem. Dá uma olhada aqui, ó. A energia interna, representada pela letra U, ela é 3/6 da pressão vezes a variação do volume. Trago aqui para vocês, né, a nossa nomenclatura. Pessoal, você que está na terceira série, é bem importante você ficar atento a esses detalhes. Uma fórmula, ela é como se fosse uma receita. Mas para você ter uma receita, você tem que conhecer os ingredientes. Então aqui eu trago a nossa receita, que é a fórmula e os ingredientes. O U é energia interna, O é energia interna, o P é a pressão e o ΔV é a variação do volume. Se você pegou essas ideias, então eu agora vou para mais um quiz. O nosso segundo quiz, ele fala o seguinte: na panela de pressão, a energia térmica, o calor, serve para, letra A, realizar trabalho no pino de contrapeso e aumentar a energia interna do sistema. Letra B, realizar trabalho na tampa e aumentar a energia interna do sistema. Letra C, realizar trabalho no fundo da panela e manter a energia interna constante. Vou dar um tempo para você e espero que você acerte.
Caro estudante, eu tenho certeza que você acertou esse quiz. Vamos raciocinar? Você tem uma panela de pressão. Vamos pensar que nós estamos cozinhando algo nessa panela. Então, o que acontece? A panela recebe uma energia em forma de calor, ela está cozinhando algo, e a energia que essa panela recebe, o gás dentro da panela, ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai empurrar o pino de contrapeso, e ao empurrar, ele está realizando o trabalho. E o gás ali internamente, ele vai aumentar a sua energia interna. Então, de modo, o que ela faz com o calor que ela recebe? Resposta letra A. Ela realiza trabalho no pino de contrapeso e ela vai aumentar a sua energia interna. Se você pegou esses conceitos, eu posso apresentar para os senhores a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, não esqueça, simples assim, a primeira lei da termodinâmica é uma equação, mas é uma equação especial, é uma equação de conservação de energia. Como que funciona? Imagine só você o seguinte, eu trago aqui um sistema para você, vamos analisar esse sistema. Eu forneço energia em forma de calor e esse calor que o sistema vai receber, ele pode fazer duas coisas. Ele pode realizar trabalho e variar a energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica é uma equação que garante isso. O calor que o sistema recebe, ele vai realizar trabalho e variar a energia interna do sistema. Beleza? Essa é a primeira lei. Se você compreendeu a primeira lei, eu posso então te apresentar agora a segunda lei da termodinâmica. Só que para você entender a segunda lei, você tem que entender o funcionamento das máquinas térmicas. As máquinas térmicas, caro aluno, elas permitiram o desenvolvimento da Revolução Industrial. Foi graças à física que nós tivemos aí as famosas revoluções industriais. Então, assim, máquinas térmicas. Pessoal, os físicos, eles desenvolveram um sistema termodinâmico capaz de realizar trabalho, capaz de fornecer energia. E aí eles procuraram esse sistema de um modo que tivesse um rendimento de 100%. Né? Por exemplo, a construção de um navio a vapor. Ele era movido a carvão. E aí utilizava-se muito carvão para movimentar esse navio. Então eles queriam um sistema que tivesse um rendimento muito grande. Só que eles viram que não tem como travar, não tem como você isolar o calor. O calor, ele sempre vai fluir. E aí, a segunda lei, eles viram que é impossível você ter um sistema termodinâmico que operando em ciclos que tem um rendimento de 100%. Você sabia que o seu carro, o carro da sua família, ele é um sistema que ele opera com calor, né? Você vai ter a injeção de combustível, vai ocorrer uma explosão daquele vapor do combustível e ele vai realizar trabalho. O rendimento de um carro, ele não é de 100%. Você pode associar com a segunda lei da termodinâmica. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, olha só a máquina térmica. O funcionamento básico da máquina térmica é assim, né? Você tem lá uma fonte quente, que está a uma temperatura T2, e é aqui que entra o calor. Parte desse calor vai virar trabalho útil, né? Vai ser fornecido para virar força motriz, para ter uma força motriz, para movimentar um trem ou ainda um navio. E parte desse calor ele é jogado fora, ele é absorvido pelo ambiente ao redor, de modo que não tem como você ter um rendimento de 100%. Se você pegou essa ideia, eu agora vou apresentar aos senhores um exercício. Vem cá, olha só, esse exercício caiu na Universidade Federal de Santa Maria. Ele fala o seguinte, considere as afirmações. Afirmação 1, é impossível construir uma máquina térmica que operando em ciclos retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando integralmente em trabalho. Afirmativa 2, refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. Afirmativa 3. A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. E, pessoal, e agora ele pede, quais dessas afirmativas são corretas? Vou te dar um tempinho e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício.
Olá, pessoal da terceira série, eu tenho certeza que você arrebentou nesse exercício. Por quê? Porque é um exercício que ele está baseado nos conceitos que nós vimos até agora. Vale destacar que a maioria de vocês, dos senhores e das senhoritas, vocês farão vestibular. Então, essa é uma questão típica de vestibular. Olha só, ele fala assim, considere as afirmativas. Primeira afirmativa. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte e transforme-a integralmente em trabalho. O que ele está querendo dizer? Que é impossível, é justamente a segunda lei da termodinâmica. Não tem como você ter uma máquina de 100% de rendimento. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira. A segunda afirmativa, refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. Vamos falar um pouquinho do refrigerador? O que o refrigerador faz? O que a sua geladeira faz? A geladeira, ela é uma máquina frigorífica. Ela funciona de modo inverso à máquina térmica. Lembre-se, a máquina térmica recebe calor, ela realiza trabalho e dissipa um pouco desse calor para o ambiente. A geladeira, ela recebe trabalho na forma da energia elétrica e ela vai retirar calor da fonte fria, do freezer, e ela vai jogar esse calor para o ambiente. Então, essa segunda afirmativa, ela é também verdadeira. E por último, a energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. Isso também é verdade. Você nunca vai ter o calor saindo de um corpo de menor para outro de maior temperatura. Isso não é espontâneo. No caso da geladeira, isso ocorre, mas não é espontâneo. Você precisa fornecer uma energia externa, que é a energia elétrica. Beleza? Tenho certeza que você acertou. A resposta correta, as 3 afirmativas são verdadeiras. Caro aluno, para a gente fechar essa aula, vamos fazer uma pequena retomada do que nós vimos nesse momento. Nós vimos a primeira lei da termodinâmica. Lembre-se, a primeira lei da termodinâmica, ela é uma equação. Ela é uma equação de conservação que diz o seguinte: o calor que um sistema recebe, ele vai realizar trabalho e ele vai variar a energia interna. A segunda lei da termodinâmica é um enunciado. O que diz esse enunciado? Que é impossível você ter um sistema que, operando em ciclos, ele tem um rendimento de 100%. É impossível, tá? Isso não ocorre, porque o calor ele sempre vai escapar. Não tem como você isolar o calor. Você pode se questionar o seguinte, Você tem uma máquina, uma garrafa de café, você coloca o café a uma temperatura elevada. Mas a própria parede interna da garrafa de café vai roubar um pouco esse calor. Você não tem como você travar e isolar o calor. Ele sempre vai fluir espontaneamente de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Então, querido estudante, essa aula eu espero que eu tenha contribuído para a sua aprendizagem. Lembre-se sempre, tem que estudar. Estude sempre, leia, busque e se cuide. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.